E aí, galera, beleza? Chegou a hora. Você que estava aí ansioso, esperando para ver debater o velhinho de barba branca, de roupa vermelha, que não é Papai Noel, mas é o pai do comunismo e do socialismo, vamos enfim estudar a influência de Marx e do marxismo através de seus principais conceitos. Patrick, essa carteira é minha. Bob Esponja não aprendeu nada a respeito de dividir? Você aí que é contra tudo da esquerda, você aí que é a favor da esquerda, você aí que não tem opinião, é uma oportunidade singular para conhecer o pensamento marxiano a partir de uma visão teórica. Um teórico é útil para você melhorar suas condições explicativas sobre a realidade. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Atribuir ferramentas, entender o que esse cara quis dizer, não é à toa. Você não pode esquecer que grande parte da humanidade, a China, a Rússia, Cuba, viveram ou vivem sobre o regime da ideia desse cara. Você já pensou nisso daí? É um cara que escreveu um livro lá e modificou toda a estruturação da configuração econômica e social do mundo. É muito importante entendê-lo para que você possa ter uma opinião contra ou a favor. Isso aí não importa. Diferente dos outros dois teóricos, que estava preocupado, um, em interpretar a sociedade sem interferir nela, outro, de interpretar essas estruturas sociais, mas sem modificar a sociedade, Marx é um pensador engajado. Ele escreve para mudar o mundo. Então, diferente de outros pensadores, como Durkheim, como Weber, que tentam uma neutralidade axiológica, uma neutralidade acadêmica, Marx não tem nenhuma preocupação dessa. Marx quer mudar o mundo, Marx quer fazer a revolução, Marx quer chutar o pau da barraca, Marx quer esculhambar. Você precisa entender que ele é um pensador engajado dentro da causa de uma classe, a classe dos trabalhadores. Ele escreveu vários livros, mas para o que nós vamos debater aqui hoje, o que é que nós vamos debater aqui hoje? Só o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa para não passar vergonha no Facebook, falando que ele disse isso, que disse aquilo. De onde é que a gente tira isso daqui? Dos manuscritos econômicos filosóficos, na ordem cronológica, da ideologia alemã, um livro que eu gosto de ler. Nossa. Do Manifesto do Partido Comunista, que todo mundo já leu, e do Capital, que é a grande bíblia econômica filosófica do pensamento socialista. O que é que você precisa saber com esse teórico aqui? Uma série de conceitos. Desde o que é o socialismo, o capitalismo, a dialética, o materialismo, como é que funcionam as produções sociais, o que é ideologia, o que é infraestrutura, o que é superestrutura, o que é estrutura, o que é alienação, o que é fetichismo, mais-valia, classe. É muito conceito. É claro. Eu vou escolher alguns desses aqui pra gente trabalhar. Eu não tô falando pra você virar comunista, não. Não tô falando pra você pegar uma foice, um martelo e sair por aí virando comunista, não. Marx tem uma teoria da história. Vamos voltar àquele antigo conceito de Heráclito, que depois Platão usou, que depois Sócrates usou, que é a ideia de dialética. O que é dialética? Dialética é o movimento das oposições contrárias. É o movimento da tese, da antitese. Antitese você pode chamar de antíntese. E da síntese. Na prática, é um diálogo. Como é que você faz um diálogo? Eu dou minha opinião, você dá sua opinião. No final das contas, a opinião que resta daquela pessoa e a opinião que restou de mim não pode ser a mesma opinião que eu tinha inicialmente, que a pessoa tinha inicialmente, porque senão não é um diálogo. São monólogos em dupla. De onde é que ele pega esse movimento? Ele pega da dialética idealista. De Hegel. Como é que ele usa isso? O que é que Hegel está colocando? A história e a realidade da história. Ela tem uma afirmação, uma negação e uma síntese. A síntese vai se tornar uma nova afirmação que vai ser negada e gera uma síntese. Repare que é um ciclo. Tese, antitese, síntese. Toda síntese traz o germe da nova tese, da antitese e da síntese. 2000 anos depois. Na cabeça de Hegel, toda a realidade histórica é um movimento que começa na ideia, vai para o mundo real e retorna, reacende a ideia, agora reflexiva, muito em função da experiência nesse mundo real. Marx fala, muito legal, gostei dessa ideia, Hegel, essa ideia sua é muito boa, mas tem um problema, ela está de cabeça para baixo. Como assim ela está de cabeça para baixo? Porque o movimento dialético, ele começa no mundo real, vai para a ideia e retorna ao mundo real agora transformado. Os trabalhadores oprimidos
e com necessidades estruturais e reais no mundo real, pensam em uma solução e eles operam essa solução no mundo real. Portanto, eu saio da necessidade real para o planejamento, para uma mudança do mundo real. A própria história humana é a história da dialética materialista. E quando você encarna isso daí no processo da luta das classes, você entende o que é o materialismo histórico. Marx não criou esse conceito de materialismo histórico. Ele é um desdobramento direto de sua dialética. O que é o materialismo histórico? A história humana é a história dialética das contradições entre as classes sociais. Que luta de classes? A luta entre quem não quer ser dominado e a luta quem quer dominar. Se você pegar lá na Crescente Fértil, você vai ver uma dominação de uma modalidade de escravidão. Depois você vai ver a servidão coletiva. Depois você vai ver o escravismo moderno. E depois você vai ver os trabalhadores assalariados. Ou seja, toda a organização da sociedade é a própria organização do trabalho. A história humana é a modificação das formas de contrato da dominação, das formas de contrato do trabalho. Nesse sentido, é preciso entender qual é a ideia contemporânea de mercadoria. Você que comprou esse celular bonitinho e tal, e chegou numa caixinha e comprou essa mercadoria, você enxerga toda a rede de processos de trabalho que existe por trás do celular? Essa é uma pergunta que Marx vai se fazer. Obviamente, Marx nunca viu um celular na vida, mas se ele tivesse vivo, ele ia perguntar isso. Por que o celular é mais caro que uma cadeira? Porque o celular tem mais funções. Para Marx, não. Para Marx, o que determina o preço da mercadoria é justamente o tempo de trabalho necessário para produzi-lo. Atrás desse celular aí, ó, tem design, tem engenheiro de software, tem engenheiro de hardware, tem processos industriais, tem manufatura, tem extração de matéria-prima, tem uma gama de profissionais que dedicam tempo e ele, no final, como mercadoria, é a consolidação de uma teia de trabalho. O que determina o valor real do objeto é quanto trabalho está indexada, é quanto trabalho está dentro daquele produto. Para entender o peso dessa mercadoria, a gente precisa ver a evolução das formas do trabalho. E a evolução das formas do trabalho está muito clara aqui, ó. Vamos aprender isso aqui. MDM, DM, D+. O que Marx vai colocar aqui? Tá lá no Capital. Toda a história humana, a coisa funcionou mais ou menos assim. Você tem umas galinhas lá, e aí você precisa remendar um problema no seu telhado. Você pega essas galinhas e troca de telha. Isso é escambo. Não está envolvendo dinheiro. Dinheiro é papel. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Em algum momento, e não importa quanto aqui, com a ascensão do dinheiro, nós vamos ter um atravessador nessa relação. Eu vou ter uma mercadoria, eu vou trocar por dinheiro e eu vou trocar por outra mercadoria. Repare, eu tenho umas galinhas lá, eu troco essas galinhas, eu junto elas lá, vou domingo na feira, troco por um dinheiro e eu pego esse dinheiro e compro de açúcar. No final das contas, eu converti galinha em açúcar e não gerou lucro, não gerou nada, é um jogo de soma zero. Esse é um sistema de produção simples, ou é um sistema de produção pré-capitalista. O que é o capitalismo? Que inclusive foi o próprio Marx que definiu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O capitalismo é um novo modelo de produção que tem uma engrenagemzinha mágica ali no meio, que se você não perceber, se você não abrir o olho, você não vê o que está acontecendo. No capitalismo, eu não começo com mercadoria, dinheiro, mercadoria, galinha, dinheiro, telha. Eu já começo com dinheiro. Troco por mercadoria e ganho mais dinheiro. Esse mais aqui, ó, é uma mágica. Onde é que esse mais está surgindo? De onde é que vem esse dinheiro? Como é que é esse processo? A partir do século XIX, 18, 19, pela primeira vez na humanidade, você está tendo disponibilidade de capital inicial sem trabalho. Esse modelo aqui, de que eu tenho galinha e troco por telha, isso aqui não faz capitalismo. Isso aqui é pra você que acredita que você tem 3 galinhas, e você vai se esforçar, vai ter 4 galinhas, e depois você vai ter 8 galinhas, e um dia você vai comprar um Lamborghini. Não vai. Não é assim não que funciona. Você precisa ter esse capital inicial para o desenvolvimento do capitalismo na tese de Marx. Então você pega esse dinheiro inicial e aí você não compra sapatos para vender. Você compra o sapateiro. Você está comprando a força de trabalho sobre o tempo. É o trabalho no tempo que produz valor.
Essa ideia que Marx está mostrando. Eu tenho dinheiro, com isso eu vou comprar a máquina e a matéria-prima, vou comprar a força de trabalho, isso é basicamente a mercadoria, e vou conseguir esse mais. Na teoria marxista, o mais se chama mais-valia. Mais-valia é aquela parte do trabalho que não retorna ao trabalhador. Mas a pergunta é, de onde veio o investimento inicial? Não é à toa que uma série de teóricos vai bater nessa tecla no direito, na ciência política, na sociologia, de que toda riqueza nasce em algum momento da expropriação do trabalho ou da terra. Toda riqueza, em alguma medida, é fruto, em algum momento, do roubo. Ladrãozinho, seu ladrão! Só para ter uma noção rápida aqui, o que é um governo de natureza comunista? E um governo de natureza comunista, que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, ele vai estatizar a capacidade produtiva, fazendo com que esse dinheiro venha para cá, mas retorne para a força de trabalho, na teoria. Dois outros conceitos importam. Por quê? Que você, sabendo que está sendo explorado, por que você aceita isso? Por que você não se revolta? É uma mistura de alienação com ideologia. O que é a alienação? A alienação é um processo que ocorre na mercadoria, no qual o indivíduo não se reconhece mais naquela construção fabril. Ou seja, na esteira de trabalho fordista, você é só um apertador de parafusos. Você é só um miserável que bate prego. Você não se sente proprietário daquilo que você faz. Nesse caso, outro conceito vai subsidiar todo esse processo de dominação para o pensamento marxista. A ideia de ideologia. Ideologia é quando a classe dominada começa a pensar com as estruturas mentais da classe dominante. Tem uma greve de banco. Horrível, uma greve de banco, gigante, vai durar vários dias, você chega no banco para sacar seu dinheiro, a galera avisa, tá tendo greve! Aí você fala, nossa, eu apoio a greve é uma coisa importante, tem que ter greve mesmo. Aí você vai no segundo dia, e aí pessoal, já liberou? Não, ainda tá tendo greve. Greve é importante, sei lá o quê. Com 15 dias, você já tá em casa assim, meu Deus do céu, esses banqueiros aí eu não sei não, viu? Banqueiro não, esses bancários. Esses bancários aí eu não sei não, viu? Fizeram concurso, já sabe como é que é, trabalham no ar-condicionado, já tá fazendo greve, greve pra quê? Você é dono do banco? Você é o dono dessa rede bancária aí? Não. Você está pensando com a cabeça do dono do banco. A sociedade capitalista consegue construir estruturas mentais para que as classes pauperizadas, para que a classe trabalhadora se sujeite e aceite o processo de dominação, porque só na força não consegue consolidar. De boa? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Marx é um cara que entendeu que a história humana é a própria história da dominação de uma classe por outra. Daqueles que querem colonizar e daqueles que não querem ser colonizados. Daqueles que querem dominar e daqueles que não querem ser dominados. Porque toda a história humana é simplesmente a história de organização do trabalho. Veja bem, só para ilustrar aqui, o que seria na contemporaneidade um Estado com um cunho social, um estado de bem-estar social? É o Estado que vai pegar isso daqui, ou seja, o lucro, através de imposto e redistribuir para a força de trabalho. Através de serviços como hospital, educação, infraestrutura. Por que eu estou falando isso daqui? Lá na Europa, a partir dos anos 60, naquela ideia da construção de um estado de bem-estar social, o que é que está sendo feito? Você está relativizando algumas considerações do marxismo clássico, mas você está mantendo esse fluxograma aqui. Só para você aí, que está achando que Marx não tem nenhuma influência no Brasil, pense no SUS. É uma política que foi germinada dentro da União Soviética, na Conferência de Alma Ata, pode conferir, entra aí na internet para ver se eu estou mentindo. Foi criado a ideia de sistemas unificados financiados pelo Estado, de acesso geral a toda a população. É um projeto de redistribuição de renda a partir de um serviço caro. O SUS custa caro. Vou usar aqui uma máxima liberal. Não existe almoço grátis. Para custear o SUS, você taxa. Agora você vai taxar a sociedade como um todo, vai taxar os empresários, vai taxar o lucro, vai taxar a fortuna, eu não sei. O que eu estou dizendo é que são modelos que são inspirados de questões remanescentes do pensamento inicial marxista. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não defende, ou se você defende e concorda, deve ser estudado como conceito para compreender o desenvolvimento da história do século XX, XXI e para compreender a própria realidade social hoje. Valeu, viu, galera? Foi muito bom estar aqui com vocês.